Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, solução de cloud escalável brasileira, maior representante da Virtuoso na América Latina. Nesse vídeo, eu gostaria de abordar um pouco as principais características e os diferenciais da nossa escalabilidade vertical dentro dos ambientes em Linux, que formam grande parte aí das soluções de Balancer, aplicação, banco de dados, storage, a grande maioria deles estão em Linux. Nós temos um diferencial muito grande, que é a questão da escalabilidade vertical. Dentro de um conceito que provavelmente você está acostumado como VPS, servidor dedicado, ou servidor que você tem hoje na sua empresa, você tem um limite de recursos. Normalmente, vamos colocar ali a CPU e memória. Então, quando você contrata um plano na nuvem de um servidor virtual, uma VPS, um cloud, ele te limita ao número de memória ou CPU contratados. Vamos dar como exemplo aqui que você contratou a VM1 no seu fornecedor ou servidor dedicado 1 ou 2, onde ele te limita 4 GB de memória. Ok? Então, você contratou o plano ali da memória com 4 GB e começou a usar ali a sua camada de aplicação ou banco de dados. E como que isso funciona na prática? Basicamente é o que está em verdinho, é o que você usa, e o vermelho é o que você está pagando e desperdiçando de recursos computacionais. Então, no decorrer do dia ali, provavelmente você vai utilizar mais, em horário comercial, vai ter um uso maior de CPU, de memória, por conta do uso das pessoas na sua plataforma, mas vai chegar de madrugada, final de semana, feriados, o seu uso vai começar a cair. Isso é um comportamento quase que normal em toda aplicação que a gente conhece aí no mercado. Então, você vai acabar desperdiçando alguns recursos, só que pode acontecer determinadas situações no qual você estoura o uso de CPU e memória. Então, no seu plano de VM1, você tem um dashboard pesado, um relatório pesado, um Chrome pesado na sua aplicação, que de repente chega ali 10, 20 minutos durante todo o dia, ele bate o pico de uso de CPU e memória. O que vai acontecer? Seu ambiente vai ficar lento ou fora do ar. Isso é o que normalmente acontece. Então, se todo dia por conta de 10, 15 minutinhos acontecer isso, não tem segredo. Você vai ter que comprar mais recursos com o seu fornecedor. Então, vamos supor que você foi lá e trocou e fez o upgrade da VM1 para VM2. Ela tem ali, por exemplo, 8 GB de RAM. Beleza, a partir desse momento você está pagando mais, mas você conseguiu respirar um pouco, que sua aplicação não teve mais essas degradações por conta desses minutos todos os dias. Só que o seu intervalo entre o mínimo e o máximo acaba sendo cada vez mais amplo, né? Então, vamos supor que na situação da VM1, de madrugada, final de semana, você está usando 1 GB de RAM, meio GB de RAM, e por conta desses estouros até o 4 GB, você contratou de 8 GB. O que vai acontecer? Você vai ter um limite maior, mas no mínimo ali, na madrugada, final de semana, você vai continuar usando esse meio GB de RAM ou 1 GB, a não ser que você tenha um número muito maior de usuários. Mas essa diferença entre o mínimo e o máximo vai sendo cada vez mais acentuada. Vamos supor que depois, no decorrer do tempo, você foi trazendo mais clientes, mais usuários para o seu negócio, para a sua aplicação, e de novo começou a acontecer, sei lá, uma vez por semana, de ficar 10, 15 minutos lento ou fora do ar, porque ele começou a bater ali os 8 GB de RAM, né? Ou de repente, no começo do mês, quando todo mundo está gerando relatório, fechamentos, etc., você sofre ali com a falta de recursos. O que vai acontecer? Novamente, você vai ter que, para suprir essa demanda, passar a contratar, vamos supor, 16 GB de RAM. Então, você fez o upgrade ali, de novo, a sua curva entre o mínimo e o máximo foi ficando cada vez mais acentuada e seu custo começou a aumentar muito mais do que você estava acostumado, e às vezes é por conta desses minutos todo dia, ou às vezes esses minutos durante uma semana ou um mês faz com que o desperdício de recursos computacionais seja cada vez mais acentuado. Pensando nisso, nos nossos ambientes em Linux, ou diversos tipos de ambientes que têm a base como Linux, nós trabalhamos com a escalabilidade vertical um pouco diferente, num conceito diferente, que faz você economizar muito e ter muito mais recursos computacionais disponíveis. Então vamos colocar como exemplo ali, hoje você tem a VM3 contratada com 16 GB de RAM. Dentro da sua configuração na nossa plataforma, você tem duas barrinhas, você determina dois limites, o mínimo
e o máximo. Então é um pouco diferente do que você está acostumado hoje dentro do mercado de cloud e VPS. Então você vai determinar o mínimo e o máximo. Vamos supor que na sua necessidade ali você fala, beleza, hoje os 16 GB de RAM, eles suprem a minha necessidade de longe, assim, às vezes de vez em quando chega perto ali, mas do jeito que eu estou hoje, 16 GB de RAM é o suficiente. Então você pode colocar a sua barrinha máxima como 16 GB de RAM e o mínimo, vamos supor que você faz um monitoramento e percebeu que toda madrugada, final de semana, feriado, ele tem um mínimo de 2 GB de RAM. Então no exemplo que eu coloquei aí na tela, ele seria um mínimo de 2 GB de RAM, 6.4 GHz de processador e 16 GB de RAM, 51.2 GHz de processador. Isso na prática, o que vai acontecer? Você vai pagar somente pelo uso. Então isso faz com que a sua economia financeira seja muito grande e nunca falte recursos computacionais para os seus ambientes em Linux. Quando você precisa do recurso, você tem o recurso disponível e paga por ele. Quando você não utiliza, você não usa e não paga. Então por isso que hoje a nossa escalabilidade vertical para os ambientes Linux é um diferencial muito grande, você não encontra isso no mercado. Essa é uma inteligência, uma característica da Saving Cloud, essa é uma característica do nosso produto. Então aproveite que com certeza esse diferencial vai fazer você economizar muitos recursos financeiros e computacionais. E quando você mais precisa, você vai ter o recurso. Ok? Muito obrigado e até a próxima.